Tua palavra é pura, por isso teu servo a ama. Salmo 119, versículo 40. Billy Graham popularizou uma fala, tornou-se proverbial, um ditado entre nós, quando disse: estude a Bíblia para que sejas sábio, pratique-a para que sejas santo e creia nela para que sejas salvo. Colossenses capítulo 3, Paulo escrevendo disse: se já ressuscitaste com Cristo, é uma condicionalidade, pensai, disse ele, nas coisas que são do alto, nas coisas que são de cima, e não nas que são de baixo. Jesus notoriou uma fala, lembra dela? Mateus 6, quem não conhece? 33. 6:21 ele diz que aonde tiver o teu coração, ali está teu tesouro. Então, o coração do problema é o problema do coração, e vice-versa. 6:33, buscai primeiro, não unicamente, mas prioritariamente, buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 19, Pedro perguntou: deixamos. Lembra que disse Jesus? Aqui, 100 vezes mais. E no céu, o melhor, a vida eterna. Isaías 66, Deus faz uma pergunta retórica. Nesta pergunta, Deus diz: meus pés têm a terra como seus estrados. Ele tem a terra como estrado dos seus pés. Então, literalmente, Deus tem os pés no chão. Se Deus, sendo Deus, habita nos céus dos céus, lá é sua morada, no terceiro do céu, na linguagem de Paulo, 2 Coríntios 12, ele também tem a terra como estrado de seus pés. Qual é a fórmula, então? Qual a maneira que a Bíblia ensina-nos? É simples. A cabeça está nos céus, os pés ainda estão na terra e o coração está na tua palavra. Vou repetir. Com a cabeça e o foco nos céus, com os pés na terra e com o coração na tua palavra. Somente a tua palavra, somente a palavra de Deus desvendará os meus olhos. Salmo 119. Toda a palavra de Deus é pura. Provérbios 30, verso 5. Somente a palavra de Deus é capaz de prevenir-me, de me tornar louco o suficiente, fanático, frenético, a ponto de pensar apenas lá e esquecer daqui. Somente a tua palavra não permitirá que eu seja também louco o suficiente. 1 Coríntios 15:19, se esperarmos em Deus, apenas nessa vida, a gente é o mais desprezível dentre os homens. Louco, disse Jesus, Lucas 12:20, ainda hoje, essa noite, pedirão a tua alma. E tu está aqui com os pés presos aqui. Tu só estás com os pés presos aqui, mas não estás com a cabeça no ali. Estás vendo apenas o aqui e o agora e deixando para o depois. Então a palavra de Deus, ela elucida e aquece o meu coração. Ela não permite que eu abandone as coisas dos céus, vivendo aqui e agora como se não existisse amanhã. Mas ela também não permite que eu caia na loucura de dar um passo além, um passo a mais. Como se diz, dar o passo a mais ou dar o passo maior do que a perna. A ponto de pensar na eternidade, pensar apenas no amanhã, esquecer de viver o hoje. Lembrando que o passado já passou, por isso é passado, não resgato mais. Lembrando que o amanhã não pertence a mim, mas a Deus. E o hoje é uma dádiva de Deus, por isso chamamos temporalmente o hoje de presente. Então a palavra de Deus, ela causa em mim esse equilíbrio, com os pés no chão, com a cabeça nos céus. E o que pode unir-me, manter-me ligado desse modo? A tua palavra. Aí reitero as palavras de Billy Graham. Leia a Bíblia para ser sábio. Estude a Bíblia para ser sábio. Não deixe de estudá-la. E saiba, você deve também praticá-la. Aplicar em si mesmo, a fim de serem santos. E crer nela, no que ela diz, a fim de ser de salvos. Então só serei salvo se crer na palavra de Deus, porque não há mérito o bastante o suficiente em mim para tanto. Crie
Romanos 10. Por isso falei, se com o coração crerdes e com a boca confessardes que Jesus Cristo é o Senhor, então sereis salvos. Porque eu creio nela, eu posso ser salvo. Porque eu busco praticá-la, eu conseguirei ser santo, apesar de ser um pecador. E porque, além de crer e praticar, eu a leio dia e noite no conselho do Salmos 1, aí sim eu alcançarei um coração, a estatura varonil, a estatura do varão perfeito, a estatura de Jesus, nosso Senhor, nosso exemplo maior. Então que Deus nos dê lucidez e claridez, para em Cristo Jesus, pela sua palavra, poder viver e viver melhor, poder crer e não crer inutilmente, poder praticar, tentar vivê-la, tentar estudá-la, tentar amá-la, sem a ajuda do Espírito Santo é impossível. Porque por vezes você tentará, ao ler um livro, ter a sua total compreensão. Porém, você não conhece o autor. Se conhece, talvez ele esteja distante. Se é muito próximo, ainda assim pode estar dormindo. Mas olha que coisa, ao ler as páginas sagradas, você desejará conhecer o autor e ele estará presente, bem junto a ti. Então, unicamente ler, sem praticar, te levará a um farisaísmo. Tentar praticar, tentar vivê-la, sem ler e conhecê-la, te levará a um fanatismo. Mas o equilibrismo, a quem Deus pede-nos, esse equilíbrio, somente a palavra de Deus é capaz de, na dosagem certa, nos direcionar por todo o caminho. Nunca esquecendo, a diferença do veneno para o remédio é a dosagem. Então que Deus ajude em Cristo Jesus, que Deus ajude-nos para que vivamos para Ele, para a honra, glória e louvor dEle e para nosso bem maior e também para a edificação daqueles que nos rodeiam. Bíblia, palavra de Deus. Amém.